Vamos lá então? Quem eu não vou apontar ninguém não. Quem gostaria de, em 5 minutos, fazer aqui, dar um sermão expositivo? O que é um sermão expositivo? É de um texto você tirar alguns tópicos, não é isso? Você vai expor o texto. Exemplo aqui, né? Esther. Sermão expositivo de Esther. Quem é Esther? Esther era sobrinha de Mardoqueu e foi levado para o exílio, não é? Lá em Suzã, a cidadela de Suzã, que agora vira a capital do Império, né, Medo-Persa, porque nós sabemos que o primeiro grande império do Médio Oriente foi o Império Babilônico, a cabeça de ouro, a estátua de Daniel, né? E logo a seguir, qual foi o segundo império que dominou a Babilônia? O Império Medo-Persa, constituído por 2 reis. Foi Dario, chamado Dario o Grande, né? E Ciro, né? O persa, né? Aliás, o Medo. E diz a Bíblia que Esther, ela tinha perdido o pai, a mãe e o tio dela cria Esther, cujo nome é Hadassa, e coloca ela então, quando ele ouve lá do grande, né, do grande concurso de Miss Universo, né? Esther então ela sai da condição de escrava para a condição de rainha, né? Então o primeiro tópico, Deus é aquele que muda o nosso estado social. Deus é aquele que nos levanta do pó, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 7. Ele ergue do pó o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Né? Esther então sai da condição de escrava para a condição de rainha. Esther então ela permanece no palácio. Mas Esther, ela nunca abandonou as suas origens. Ela tem notícia do povo através do tio. Até que quando o povo é ameaçado por aquele inimigo, Amã, diz a Bíblia que Esther, ela é confrontada pelo tio. O tio chega para ela e diz: olha, se você não se levantar em favor do povo, saiba que você e a casa do seu pai morrerá. Mas para o povo, Deus providenciará socorro. De uma outra maneira, mas Deus vai providenciar o socorro. E diz a Bíblia então que Esther promove um jejum. Aí ó, Esther, mesmo rainha, ela não quer saber das iguarias da mesa do rei, e ela jejua 3 dias pelo seu povo. Jejum, uma arma de guerra capaz de colocar o decreto do rei por terra. Porque o decreto do rei era que morreria todo mundo. Então você vê que no sermão expositivo você vai expondo a história do personagem e você vai tirando dele lições das atitudes de cada um. Então o sermão expositivo é aquele que você tem que ter um pleno domínio do contexto histórico dele, conhecendo a história dos personagens, ler bastante para você gravar na sua mente, e você desenvolve, você aplica aquilo que o personagem fez para os dias de hoje da sua vida. Ok? E nós sabemos que Esther jejua, as moças que servem Esther jejuam, Mardoqueu jejua, o povo judeu jejua e Deus vem em socorro do seu povo. Agora interessante, você sabia que nenhuma parte da Bíblia, em nenhuma parte do livro de Esther, existe a palavra Deus? Sim.
Você lê o livro todo, você não vê Deus, mas você vê a atuação de Deus. Deus age ali de forma sobrenatural. Amém? Quem gostaria de dar um sermão? Pregar, gente. O púlpito está aberto ali. Pastor, todo mundo já pregou aqui. Para a pessoa pregar uma mensagem positiva, ela tem que estudar bem. Tem. Ela tem que estar com essa mensagem bem decorada. Vamos história. Vamos relembrar algumas coisas importantes então, da matéria aqui. Eu falei durante a matéria que você tem que ter uma fonte inspiradora. Ok? Quando você for convidado para pregar, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Orar. Orar. Para quê? Para que Deus te dê inspiração para a mensagem. Deus vai dar o tema, Deus vai dar o título, né? Porque o tema ali é o objeto central da mensagem, né? Tema. Do tema você tema, fé. Título, o poder sobrenatural da fé. Uma afirmação. Posso dar outro título? Você tem fé? A oração é a base para o sucesso de todo e qualquer sermão, gente. Não tem jeito. A inspiração vem do Espírito Santo se você estiver em sintonia com Ele. Se você buscar a Ele. Então, a oração vai ser o canal que Deus vai usar para inspirar o teu espírito. E a unção também é importantíssima. Exatamente. À medida que você vai recebendo, você vai escrevendo. Você vai colocando ali. E lá no altar, meu irmão, melhor ainda. Se você orar lá no altar, já aconteceu, eu preparar e chegar lá no altar, Deus dá mais coisa. Deus dá mais coisa para a gente. Porque é a oração. Então, a pregação, ela tem que ser regada primeiro com o coração. Buscar. Sabe por quê? Eu tenho dito isso. O povo não é seu. O povo é de quem? Deus. De Deus. Quem que conhece mais as necessidades do seu povo? Deus. Então é Ele que vai direcionar o teu espírito a escrever aquilo que Ele quer. E aí você vai escrever, aí você vai estudar, e aí você vai pegar os versículos bíblicos que se adequam àquela realidade que Deus quer falar. Deus pode falar sobre fé, Deus pode falar sobre quebrantamento, Deus pode falar sobre arrependimento, Deus pode falar sobre pecado. Deus pode usar várias coisas. Ok? Então, a oração ela é essencial. Depois da oração, qual tem que ser a sua base para você montar um sermão? A Bíblia. A Bíblia. Todo sermão ele tem que ter uma base bíblica. Gente, eu já vi gente no púlpito não citar um versículo. E a mensagem dele? Ele perguntou sobre que livro? Não sei. Ele não falou. Ele começa a falar de um livro que leu. Quem garante que aquele livro que leu era a expressão da verdade? Ah, irmãos, olha, eu li um livro e daqui eu tirei uma mensagem fantástica, eu quero trazer para vocês. Amém. Mas até que ponto que está ali é verdade? E qual o respaldo? Que palavra você vai dar para a pessoa poder? Então, a base de todo sermão é a Bíblia. Você não pode isentar, tirar a Bíblia do seu sermão. Você tem que trazer um versículo. Nem que seja um versículo. Um versículo. Eu já vi um irmão, um pastor pregar, ele pregou muito bem. Interessante. Você já viu alguém pregar sobre a vírgula? Vírgula? Mas falar sobre a vírgula de Deus, é isso? Eu já ouvi alguma coisa sobre... Olha, eu fiquei doido no dia que eu vi. Foi aqui na Paz Santana. Ele falou, irmão, eu vou pregar sobre a vírgula. Abra sua Bíblia aí. Salmo 126. O choro pode durar uma noite inteira,
vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero pregar sobre a vírgula. Eu quero pregar, ele falando, eu quero falar sobre a pausa de Deus. Você pensa que esse choro não vai ter fim? Tem uma vírgula de Deus para a sua vida hoje. Caraca, começou a virar aí. O culto já, o pessoal já levantando. Hoje chegou a vírgula de Deus, a pausa de Deus para esse sofrimento que você está. Gente, olha, fantástico. Nunca vi aquilo. Fiquei doido. Ele usou um versículo. E ele pregou uma hora inteira. Usou um versículo. O choro pode durar uma noite inteira. Vírgula. Mas a alegria é Salmo 30. Acho que não. Acho que quem pregou, acho que foi. Não foi ele não. Acho que quem pregou, se não me engano, acho que foi o pastor Simon Tom Araújo. Lá de Vila Velha. Tem muito tempo. Olha, gente. Esse vai estar quinta-feira, né? Que coisa. Foi fantástico. Ele vai pregar quinta-feira. Foi fantástico. Então, você pode levar o seu sermão para várias situações da vida atual, mas ele tem que partir de uma mensagem, de um versículo, de uma passagem que Deus vai te dar. Eu preguei uma palavra uma vez, baseado em Lamentações de Jeremias 3:21. Só que esse versículo, eu preguei uma hora. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Foi no domingo de manhã? Foi no domingo de manhã. Eu preguei essa palavra. E eu comecei falando. Aquilo que você tem pensado, tem trago esperança para a sua vida? Aí quando você faz essa pergunta, você já leva o povo a refletir naquilo que ela tem pensado, naquilo que ela tem vivido. O que é que pode me trazer esperança? Desânimo pode me trazer esperança? Dúvida pode me trazer esperança? Incredulidade pode me trazer esperança? O que é que pode me trazer esperança? Só Jesus. Só Jesus. E eu desenvolvi a mensagem a partir disso. Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Todo ser humano, gente, vocês que vão pregar nos púlpitos das igrejas, posso ouvir amém? Amém. Saiba que todo mundo que está ali na igreja sentado, como vocês estão agora olhando para mim, eles estão debaixo de uma expectativa. Qual? De que a palavra que vocês estarão ministrando seja uma resposta de Deus para a vida delas. Elas estarão passando por problemas dos mais adversos possíveis e elas estão ali indo para a igreja para ouvir uma palavra que vai mudar a história da vida delas. E que palavra vocês irão levar? E é por isso que o pastor Marcos ele se preocupa tanto na preparação do pregador. Porque a pessoa vai cansar, ela diz, eu estou cansada, mas eu não posso ir para casa sem não ouvir uma palavra que pode mudar a minha vida. Aí a pessoa vem cansada para cá, para ouvir xaropice. Caramba, teve uma vez, eu me lembro, no domingo de manhã, o pastor Marco Gregório veio um pastor de fora, não vou falar o nome dele não, por causa da ética. Aí o pastor deu a oportunidade, aí eu me lembro que eu estava do lado, aí ele pegou um caderno dessa grossura e está. Aí eu escutei o pastor Marco perguntar, falar assim para ele, se você não tem mensagem, eu prego, eu tenho. Não se preocupa com a oferta, eu vou te dar a tua oferta, mas se você não tem mensagem, eu tenho. Aí ele falou, não, eu tenho uma mensagem, eu vou pregar. Irmão, domingo de manhã, o pastor me sobe no culto desta amada igreja, chamada Ministério Pacificar, para pregar, sabe sobre o quê? Os nomes de Deus.
Olha, o pastor Marcos estava assim. Imagina, gente. Pergunta se ele voltou. Nunca mais. E no final, o pastor Marcos chamou ele. Eu não falei para você que pregar? Você subir, montar o povo aí fazer o programa, para você falar do nome de Deus. Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Tziqueno, Jeová chamar, Jeová. Então, eu sou assim. Procuro buscar em Deus uma fonte. Senhor, e debaixo da oração Deus vai te dar. Senhor, eu fui chamado para pregar. Qual é o teor da mensagem? Senhor, o que tu queres que eu pregue? Não sei se eu falei para vocês que eu tinha sido chamado para pregar lá em Vassouras e Deus, Ele confirmou no meu coração, meu filho, prega sobre fé, dá o seu testemunho, o testemunho da sua cura. Eu já tinha elaborado toda uma palavra de, sabe, de motivação e tal, porque é uma igreja que sustenta uma obra de viciados, ex-viciados, né, que eles cuidam lá. O William conhece até pastor Cláudio, lá de Vassouras. Pastor Nivaldo vai muito lá levar dependentes químicos lá. Fui lá na igreja dele, lá em Vassouras. Aí, falei sobre fé, preguei sobre Marcos capítulo 11, verso 22 e 23. Né? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te, lança-te para o mar. Se você disser e não duvidar, mas crê que se fará aquilo que diz no seu coração, assim será com você. Preguei sobre essa palavra. Fiz um sermão ali expositivo. Eu me concentrei no texto e fiz uma exposição dando o meu testemunho. Eu expus o texto ali para eles, aquele versículo. Falei para eles sobre a fé. Então, quando vocês estiverem diante de um convite para pregar, a primeira oração de vocês é: Senhor, qual a necessidade do teu povo? O que eles precisam ouvir? Senhor, o que tu queres que eu pregue? A mensagem, a oração de vocês tem que ser essa. Quando você está falando isso para Deus, você está dizendo: Espírito Santo, eu estou na tua completa dependência. Fala comigo que eu tenho que pregar. E Deus vai falar com você, você vai começar. É aquilo que o pastor Marcos fala, é verdade. Você vai abrir a Bíblia e a palavra vai soltar de lá no teu jogo. É essa. Aí você começa a escrever. De um versículo, Deus pode te levar para outro. Você vai fazendo concordância, juntando, né? Colocando a aplicação de uma, concordância de outra. Agora, outra coisa. Eu analisei, eu vi isso aqui de alguém que estava aqui ministrando. Eu acho que foi o terceiro. Acho que foi o Erivan. Quem é Erivan? Foi você, Erivan, que ministrou aqui? Eu acho que foi você. Não tenho certeza se foi. Mas eu acho que foi. Em nenhum momento parou um pouquinho aqui. Eu não sei se foi o nervosismo. Mas não sei se foi você não. Ai, rapaz, andava para cá. Acho que não foi você não. Andava para cá. Foi? Acho que fui eu. Aí andava para cá. Fui eu. Irmão, você cansa. Tinha gente com torcicolo, não aguentava mais. Andava para lá. Por quê? O que você... academia O que você tem que fazer? É aquilo que eu falei. Você não pode ficar parado igual um poste. Você também não pode se mover igual, né, uma palmeira assolada pelo vento, para lá e para cá. Porque causa um incômodo, né? As pessoas ficarem. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Um pouco aqui, foge daqui, vem para cá um pouquinho, olha para cá, olha para lá um pouquinho. Não pode esquecer que tem que colocar o olhar para cá, tem que olhar para cá. Tem que ser incisivo, enfático, nas frases fortes, você tem que dar ênfase.
você tem que impostar a voz ali naquelas palavras marcantes, você tem que ser mais decisivo, você tem que repetir aquilo que você quer que fique gravado, você tem que falar 2, 3 vezes. Não é dizer que isso seja uma técnica, mas isso é uma ajuda para a memorização do teu ouvinte. Ser enfático nos pontos fortes da mensagem. Ok? O pregador também que lê tanto, né? Ele dá uma agonia, parece que ele não aprendeu nada, né? Tá vendo tudo ali. Se ele pegou uma... Mas não fala, porque senão eu vou pecar. Mas, pastor, isso Tem gente que pega agarrado profundamente. É isso aí. Quando isso acontece, você pode notar que a unção não flui. Não foi, parece Porque que... quem está preso ao papel mostra que não leu em casa. Porque está provado que se você lê um texto 16 vezes, ele fica gravado na sua mente e não sai mais. Eu falei para vocês já aqui, existem histórias bíblicas. Hoje, assim, eu tenho na minha mente a história completa de Judá e Tamar. Eu tenho a história completa de José, e olha que a história de José vai do capítulo 37 até o capítulo 51 de Gênesis. Eu tenho a história completa de Noé na minha cabeça. Por quê? Eu leio. Ó, eu estou lendo sobre um cara que vocês nem imaginam quem, mas que ele tinha um espírito perverso, Joabe, o comandante do exército de Davi. Se vocês soubessem a lei que esse cara apronta. Sabe passar o outro. Foi a dor. Miliciano. Ó, afrontou Davi, falou asperamente com Davi, quis manipular Absalão. No final ele se alia com Adonias, sabendo que quem ia herdar o trono era Salomão, ele se alia com Adonias. Rebelião, porque ele queria se dar bem, porque na linha da hierarquia, quem tinha que ser rei era Adonias, porque Adonias era o primogênito, só que Deus havia falado para Batseba que o filho dela se sentaria no trono, e era Salomão. Achou. Mas isso daí, pastor, eu estou falando porque a gente traz uma pessoa convidada, isso acontece muitas vezes, e a pessoa fica tipo assim, parece que fica esperando muito mais do pregador do que ele pode... Mas é o que eu falei para você. Ele fica muito Quando você vem, nossa, mas tanto. quando você vem para a igreja, você vem com uma expectativa de ouvir Deus falar com você. Não é? Posso ser que até que o que esteja no papel, Sim, foi. seja Deus falando, só que fica uma coisa mecânica. Eu não gosto disso, eu acho que eu sou igual a você. Eu sou um pouquinho exigente. Eu acho que a pessoa que você manteve o dia todo ali no altar orando, Não é possível que eu não gravou em nada. prol daquela mensagem, Deus vai falar com ela. Ela não precisa ficar presa. Muito presa ali. Por isso que eu falo que o esboço ele tem que ser o menor possível. O menor possível. Você, não sei se vocês já repararam, o pastor Marcos às vezes fala assim, eu tenho 20 páginas aqui, mas olha, às vezes nas 5 ele já deu o recado todo. E quantas vezes ele deixa os bolsos, desce para o meio do povo e Deus começa a dar a palavra para ele, e ele vai falando, então, por quê? Pastor Marcos tem vida no altar, Pastor Marcos tem vida de oração, Pastor Marcos está orando sempre. Então Deus, ó, o canal está aberto. E eu tenho dito assim, se você tem 5 minutos de oração, você tem 5 minutos de intimidade. Se você tem 3 horas de oração, você tem 3 horas de intimidade. Então o teu relacionamento com Deus, quem constrói é você. Deus está disponível 24 horas para você. Eu vou pregar 2 horas e oro 5 minutos. 2 horas de pregação, Deus vai te usar 5 minutos. Agora 1 hora e 55 é por tua conta. Ah, mas Deus! Mas tu me buscou 5 minutos e quer que eu fale 2 horas? Fala você. Então... Aí é onde a pessoa vai acrescentar tudo coisa que vai vir na cabeça por ele mesmo e não vai dar bom. Paul Bispo fala que nas cruzadas dele, ele ia com os joelhos 6 horas da manhã e só se levantava 1 hora antes da cruzada.
ele ficava o dia todo. Mas quando ele subia no palanque, ele começava a pregar a 10, 15 mil pessoas entregando a vida para Jesus no show. É por isso que ele é o maior pastor da maior igreja do mundo. Tem mais de 1 milhão de membros. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Está preso ele, na Coreia do Sul. Ele está preso? Não, não. Preso ele. Coreia do Sul é um país livre. Não, acho que teve um problema lá, que é lá com o filho. Eu vim assistir uma pregação e estava em expectativa. Aí chegou lá, a pessoa que estava pregando, abriu a Bíblia, não achou nem o livro. Ó, e esse livro não tem na minha Bíblia, não. Sumiu dentro da Bíblia, sumiu. Aí teve que ter uma pessoa de dentro da igreja, alguém aí tem na Bíblia? Pediu para alguém levar a Bíblia lá no altar. Gente. Mas quem estava sabe. É a pior coisa que pode acontecer. Quem estava lá na pregação sabe. Aí a pessoa quer ver outra coisa também? levantou a pessoa de lá. Olha a pessoa da igreja para levar a Bíblia, uma pessoa com a Bíblia na mão. Mas tem que abrir no período entendido, cara. Deus vai falar Ou então um pregador que chega e começa a fazer a pregação um desabafo dele. Aí começa a colocar a alma nele. a alma, aí Já é. Olha, quer ver outra coisa, irmãos, que é horrível? Horrível. É você, na hora que está preparando o teu sermão, você buscar uma referência, você anota um versículo errado. E agora? Chega na hora que tu vai ler, não tem nada a ver com a tua mensagem. E agora, esse versículo está onde? Então, deixa eu dar mais uma dica aqui que eu não falei, não está na apostila. Todo sermão precisa ser revisado. Você terminou o teu sermão, anotou a tua mensagem, faz a revisão de tudo, dos versículos que você anotou. Já aconteceu aqui. Até com o próprio pastor Marcos. E ele falou assim, não, irmãos, eu não estou errado, nem esse versículo não tem nada a ver. E às vezes dá um versículo lá pra gente olhar para ver e não é aquilo que não é. Não é, não bate não. Isso fica muito mal para o pregador. Primeiro, quebra a mensagem. Entendeu? Quebra, você está naquele mover e destrona tudo. Quando eu era de outra igreja, aí eu saí do serviço assim, cansada. Ia lá em Rosa de Figueiredo, na igreja, e chegou um certo dia, o pastor levou uma mulher lá para pregar. A mulher assim, começou a pregar, mas aí, sabe, eu estou no serviço, eu dou uma fugidinha, aí diz que estou na fila do banco e estou na igreja. Me deu aquele estágio, como que eu sou aqui no púlpito mentindo e falando assim, tipo, não importa a mentira que ela cometeu, mesmo que estando dentro da igreja. Ela mentiu com os patrões, né? Aí eu virei e falei, eu tinha muita intimidade com o pastor. É complicado a gente sair do serviço, cansada do dia, desde 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, vim direto e tomar banho, larguei meus filhos em casa, não passei nem em casa para chegar aqui, uma pregadora fala balela, não assim, pode. vai te desmotivando a estar dentro da igreja. Você quer ver outras coisas que a gente outras coisas, isso aí é dica, não está na apostila não, é tudo dica de experiência minha, estou falando para vocês, se vocês quiserem anotar aí. Olha só, a gente tem que ter muito cuidado com conjectura. O que é uma conjectura? É uma interpretação pessoal sua, mas que não tem respaldo bíblico, não está lá. Exemplo, né? Abraão está caminhando com Isaac, subindo Moriá, caminhando 3 dias. A Bíblia fala do diálogo que eles tiveram? Não, mas eu já vi o pastor Elcio de Assis pregando sobre esse texto e conjecturando. Mas pai, estou estranhando, a gente sempre subiu aí para a gente sacrificar, o senhor sempre levou o cordeiro, não estou vendo aí. O cordeiro para as pessoas proverá. Tudo bem, pai, mas provém aonde? Aqui não tem nada, aqui é só rocha, uma montanha. Quer dizer, ele conjectura algo que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso é perigoso, porque você pode falar de repente uma heresia.
E você tem que ter cuidado com a conjectura que você faz. Eu já vi aqui no Apacentar, pregador mandando bola na trave. Na trave. E eu falei, meu Deus do céu, de onde tirou isso aí? Falando de anjo, onde não tinha anjo. Mas, irmão, botar um anjo numa passagem bíblica que não tinha. Aí é complicado. Você não pode inventar também histórias mirabolantes. Por exemplo, que a gente falou aqui, que eu acredito do que aconteceu antes da queda, isso é um posicionamento meu, que eu jamais vou chegar ali no altar da Apacentar e jogar. Isso é na sala de aula. É para fazer vocês pensarem, é para fazer vocês irem lá, Gênesis, ler. Ué, como é que pode? Ué, porque é mesmo, a Bíblia está dizendo aqui que houve gigante, porque os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Então, uma linhagem pura, uma linhagem contaminada. Porque se fosse só questão de sexualidade, não é nascer gigante. Por que nasceram gigante? Então, o que eu lancei hoje para vocês, foi para vocês começarem, é porque Deus falou que o Espírito dele não ia mais agir no homem. Por quê? Porque antes agia, era uma geração pura que adorava a Deus. E agora Deus está dizendo que não vai agir mais, por quê? Porque houve uma mistura. Né? Então, eu jamais vou lançar isso ali no corpo da Apacentar. Vai criar uma cabeça. E o povo nem está preparado para ouvir uma coisa dessa. Tem que ter. Não vamos chamar de herege. Aí, pastor Paulo Cunha virou. Está desviado, né? Se ele sair do... Você não pode fazer uma conjectura a ponto de trazer uma perturbação mental na cabeça da pessoa. Porque quem conhece a Bíblia sabe que o cara está navegando na maionese, como diz por aí. Mas o leigo, o cara que não lê a Bíblia, poxa, eu já vi gente falar besteira do altar e alguém levantar, e o cara está falando maior besteira. Glória a Deus! E aí nós pastores, a gente olha um para a cara do outro assim, da onde ele tirou isso? Sabe qual é o problema? Porque a gente conhece a Bíblia. Para receber uma coisa que é heresia, por falta de conhecimento. É porque as igrejas estão viciadas em bater palma. Não sabe o que é? Qualquer coisinha vai bater palma. Eu vou assumir. As igrejas hoje, o povo, ou William, abandonou a Bíblia. Vai para a igreja, o que for jogado de lá é que vai me encher. Vai para casa, a Bíblia está lá cheia de poeira, trabalha e tal. Antigamente, eu não sei se hoje é assim, mas antigamente, quando eu era jovem, que eu ia para o trabalho, eu cansei de ver gente indo no ônibus lendo a Bíblia. Hoje os caras vão... Agora no celular. Abandonaram a Bíblia pelo celular. Eu encontrava gente no metrô lendo a Bíblia, no ônibus lendo a Bíblia, aqueles engarrafamentos que tinha no Brasil, ela estava lá meditando. Hoje, a mais, celular. Será que o amor está assistindo? Então, é aquilo que eu falei. O maior sinal da volta de Jesus, a meu ver, assim, tudo que a Bíblia fala de catástrofe já aconteceu. Terremoto em vários lugares, coisa comum. Guerra, Oriente Médio toda hora em guerra, lá na África em guerra. Se a gente vê escassez, fome, a gente está vendo. Então, o maior sinal que a Bíblia... O maior sinal que a Bíblia fala, na Bíblia, é a apostasia. A apostasia. Muitos se apostatarão da fé. Pastor, sabe o que eu tenho percebido aí? A quantidade de crente desanimado. Por que Jesus disse assim? Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É isso que você está falando. Cara, não melhora nada, coisa mal pior, ser crente para quê, servir a Deus para quê? Aí eu vou para o mundo. Lá eu tinha tudo. Agora eu estou enviando umas cartas, lá na loja eu já recebi várias vezes. Um grupo se unindo contra pastores.
Eles falam que pastores só querem arrancar dinheiro e outra coisa lá. Eu nem chego a ler a carta, essa semana eu recebi uma nova, essa tal carta. Para falar mal dos pastores e estão se reunindo um grupo aí, não sei. Eles não devem falar mal, mas algumas coisas dessas são verdade, outras são mentiras, mas outras são verdade também. Mas, ô pastor, mas também não faz um pouco parte da igreja, porque a gente tem, assim, não temos escola bíblica aqui na igreja. Não estou falando que é exclusiva da Apacentá. Eu digo assim, você deveria ter um pouco de meio termo de tudo. Ensinar um pouco o povo, um pouco de cada coisa. Eu acho que está se pegando o foco de uma coisa, tipo prosperidade aqui, a gente aprende muito. E outras coisas estão se perdendo. Tipo... A preocupação do pastor Marcos em relação a isso, ela desencadeou agora para essa semana o lançamento de um projeto chamado Lar de Paz. Que já era antigo, né? Então nós já estamos com o Lar de Paz funcionando. Hoje eu botei na minha rede. Que era rede. célula, no caso. A mesma hoje eu já coloquei na minha rede lá. Quem quer abrir um Lar de Paz, fala comigo. Eu estou sendo um dos coordenadores. Né? Eu, pastor Nivaldo, pastor Zacarias. Pastor, que ele explicou uma vez que o foco estava distorcido, né? Da célula. Estava todo mundo achando que era dono dos seus das pessoas. Isso aí. Lar de Paz vai ser cuidado por pastores. Porque ele deve ter um tempo por causa desse motivo que ele está assim, por isso que agora é pastor que vai cuidar disso. Eu, ao meu ver, pastor, a escola dominical ela é importante, mas quando ela tem também a visão de crescimento, porque às vezes eu já estou num nível que eu tenho que estar num lugar onde as pessoas estão aprendendo. Claro. E apacentar, né? Hoje eu não sou membro daqui, mas eu fui 8 anos membro da apacentar. E tudo que eu aprendi assim de bom, de liderança, sabe? O pastor Marcos Gregory sempre lançou. Aqui na igreja tem a escola de servo, eu ia falar. Aqui na igreja nós temos a escola de servo 1, 2, 3, 4, 5, que fala desde as bases da salvação, que é a escola de servo confirmando no espaço, até a servo 5, que é a escola de ministérios. Então, quem quer aprender, porque o que acontece? Às vezes, eu fui da Assembleia de Deus 36 anos. Eu fui criado, a minha base teológica, a minha base de estudo foi a Assembleia de Deus. Eu fui criado nos bancos da escola dominical na Assembleia de Deus da Penha, junto com o pastor Silas. Eu sou mais velho que o pastor Silas, 3 anos. Né? Então, eu aprendi muito na escola dominical. As igrejas neopentecostais, elas abandonaram um pouco a escola bíblica dominical. Elas partiram mais para a pregação evangelística, ganhar vidas. E aí veio o advento do crescimento da igreja através da visão celular, com o ensino da palavra nas células. Então lá você aprende sobre caráter, você aprende sobre maturidade cristã, você aprende sobre domínio próprio, você entendeu? Então, agora a gente está voltando isso no Lar de Paz. Agora, a nível de crescimento e conhecimento da visão da igreja, o Ministério Apacentar tem a escola de servos. Quem está matriculado na escola de servos está aprendendo muito. Eu sou professor da escola de servos, eu fui durante muitos anos, eu fui o coordenador da Apacentar. Então a escola de servos é uma escola bíblica, né? A escola bíblica. Você aprende sobre adoração, sobre unção. Eu estou fazendo assim. Está fazendo assim? Nível 1 ou 2? Tem a 5.1 e a 5.2. Está fazendo a 5.2? Não. Logo que eu entrei aqui, ficava boiando. Eu achava que a igreja era só aquele culto. Mas depois eu fui vendo. Todo mundo ia para as suas salas e aprendendo. Aí, por exemplo, quem quer ser obreiro aqui, nós temos um curso de 3 meses de formação de obreiro. Você entra lá, você vai aprender o que é autoridade espiritual, o que é o serviço na casa de Deus, o que é o levirato, né? O que é a dedicação das coisas santas. Você vai aprender tudo.
tudo. Isso é Então, muito legal. aqui no Ministério Apacentar é que quem entra vê uma igreja grande não vê que por trás dela tem uma estrutura. Agora, eu, como a irmã, eu também acho que a gente poderia ir mais profundo, conhecer as doutrinas bíblicas. Por exemplo, o pastor Marcos falou uma vez, eu questionei, não questionei, eu apenas sugeri. Falei, pastor Marcos, por que não se prega sobre escatologia no púlpito da igreja? Muita gente tem dúvida. Ele falou assim, Paulo, se eu for lá para pregar sobre a grande tribulação, eu vou apavorar metade da igreja. Porque na igreja há um misto de gente. Há pessoas ali maduras e há pessoas ali leigas no Evangelho que não vão entender nada. Algumas pessoas vão entender tudo, outras vão sair sem entender nada com a cabeça confusa. É besta. O que é besta? O que é chifre? E aí você... o livro de Apocalipse ele é um livro de revelação e ele é todo cheio de simbologia. Por exemplo, vi na cabeça da besta um diadema com 10, não sei o que, 10 coroas. O que é isso? Né? Diadema aponta para poder real. Né? 10 aponta para 10 nações, 10 reis. Entendeu? Aí fala que a grande Babilônia, ela está erigida, se não me engano lá, fala sobre 7 montes. E se você for ver, Roma é uma cidade que ela foi construída num platô de 7 montanhas. Por que ela é chamada Grande Babilônia, meretriz da terra? Porque Roma instituiu a idolatria no mundo todo, através das imagens. Por isso ela é chamada Grande Meretriz. Por quê? Faz os homens se prostituírem adorando, porque a adoração à imagem é como um pecado, prostituição, diz a Bíblia. Isso está bem explícito lá no livro de Oséias. As igrejas também não tem quase pregado sobre a cruz, e não é uma mensagem assim tão... Sobre quebrantamento. Algumas estão dando mais uma pincelada em Santa Ceia. Quebrantamento, arrependimento. Não se faz mais. Acho que o culto de domingo podia ser um culto de ensino. A parte da manhã, né? De à noite tem muito visitante. Teve uma vez. Da manhã tinha que ser culto de Teve ensino. um tempo aí atrás, o pastor Marcos, ele chamou o pastor Carlinhos para ele começar uma série de mensagens estudando. Você lembra disso? Ele pregou 2 vezes, depois da coisa, acho que veio outra vez. Mas eu tenho percebido também que nos últimos meses a igreja estava muito vazia. Eu tenho percebido. Pastor. Muito, até dias de domingo. Pastor, o que eu vou falar aqui, eu vou falar com muito temor e tremor. E eu sou responsável por aquilo que eu falo. A teologia da prosperidade tem contribuído para muita coisa, muita gente frustrada dentro da igreja. Porque não está acontecendo, coisa com muita gente dentro da igreja, não está acontecendo as coisas que estão sendo pregadas lá em cima. Tem gente que não tem dinheiro da passagem para vir para a igreja. Tem gente passando fome. Prosperidade para mim, no meu entendimento, é quando todos têm a mesma coisa em comum. Quando não tem ninguém passando necessidade. Isso para mim é prosperidade. Agora essa teologia da prosperidade a prosperidade não é você ser rico. Está me fazendo entender que Deus tem filho predileto, porque uma meia dúzia tem e os outros não têm. Agora veja bem, por outro lado, deixa eu te falar uma coisa. Tem 2 extremos aí, né? Por outro lado, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que olhar sempre os 2 lados. Eu tenho pregado isso. A nossa vida, ela é constituída de semeadura e colheita. Eu vivo hoje achando que eu plantei lá na frente. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar generosidade, você vai colher generosidade. Então, por que será que hoje alguém está passando privações? Será que ele não está gastando mais do que ele ganha? Será que ele não sabe fazer um controle financeiro? Ou será que ele é daquele de, o pastor falou que vai acontecer, então eu vou arrebentar porque vai acontecer. Aí mete o pau na grana e depois, pastor, mas o senhor disse, meu filho,
Mas você tem que ser responsável. Por outro lado, eu também sei que nós somos provados. Nós somos provados. Você oferta e dizima, mas Deus permite que a tempestade venha sobre você. Eu pergunto, Jó cometeu algum pecado para sofrer a adversidade que sofreu? Não. Ele passou por provações também. Mas qual foi o final de Jó? Uma recompensa em dobro. Às vezes, o cara pode estar vendo a pé porque ele fez uma má semeadura, ou ele pode estar vendo a pé porque ele está sendo provado na fé dele. Mas tem gente que é provado a vida toda. Agora. Eu conheci um pastor sério, um homem sério, pregador do evangelho, dizimista. Ele, aquele homem apanhou a vida toda, aquele homem foi na... Agora, posso falar uma coisa para você? Séria mesmo? Eu aqui, eu estou falando independente de igreja, eu estou indo para a Bíblia. Você sabia que você não pode ajudar todo mundo? Pergunta por quê? Porque às vezes tem alguém que Deus está tratando com ele, que é indisciplina. E aí você vai entrar na disciplina de Deus. Quem está falando para você é quem entrou numa furada, porque foi ajudar um cara diácono da igreja, um corretor de imóveis. A minha vida estava bem, menino. Eu fui ajudar um cara. Sabe onde eu fui parar, William? Na mão de agiota. Depois, eu fui descobrir que esse corretor de imóveis pegava dinheiro dos clientes, enfiava no bolso e zarpava fora. Ah, é para vender o imóvel? Olha, eu vou precisar de R$1.000 para tirar as certidões. E aí, os clientes ficavam, e aí, você já tirou a certidão? Às vezes ele comigo, tocava o telefone, pastor, dá licença, deixa eu atender aqui. Aí Deus falou assim, por que ele tem que atender lá? Ele estava despachando o cara. Até que a mulher dele, ele largou a mulher por causa de uma garota mais nova, e a mulher dele abriu o jogo e falou, pastor, meu marido está até jurado de morte, de volta que ele deu nos outros. E esse cara, uma vez, eu estava na El Shaddai fazendo culto doméstico, a mulher dele ligou para mim e falou assim, pastor Paulo, se o senhor não vier aqui, meu marido vai fazer uma besteira comigo, com as crianças e com ele, porque ele perdeu tudo. Eu fui para lá, orei com eles, comprei do meu bolso um celular e dei para ele, que era o contato dele com os clientes. No final do mês eu tirava o dinheiro das minhas compras, botava no carro, levava para ele. Eu nunca orei para perguntar a Deus se eu tinha que ajudar aquele cara. E eu entrei numa disciplina de Deus que tudo faz. Não, pastor, se eu for olhar para a vida dos discípulos também, não tiveram moleza não. Não tiveram. A vida toda ali. Não tiveram, mas eu estou dizendo para você. A Bíblia diz que sempre vai haver pobre. Vai! É bíblico. Alguns falam que a espiritualidade Agora, veja bem uma coisa que eu vou falar para você. Nem todo mundo você vai poder ajudar. Até para ajudar você tem que, Senhor, vem cá, fulano. E aí, Senhor, é para ajudar? Senhor, e aí? Você lembra daquela passagem que um cara tinha uma dívida de 100 talentos e ele implorou ao rei, o rei perdoa ele. Quando ele saiu do lado de fora, ele encontrou um que devia 1 talento para ele. Ele devia 100, mas dívida maior. Ele encontrou um cara que devia 1. Ele pegou o cara da gravata, me paga, seu desgraçado. Eu não tenho pena de mim. Me dá um tempo, eu vou te pagar. Não, vou te botar em cana. Levou o cara, botou em cana. Aí os servos daquele senhor foram lá nele e falaram, olha, lembra o fulano de tal que o senhor perdoou a dívida? Ele botou um conservo dele, está lá na cadeia. Então o rei ajudou um cara que não tinha caráter nenhum, que oprimiu o outro. Então, até aqui na igreja mesmo, para você ajudar. Pastor, mas essas autoridades que Deus levanta. Deixa eu te falar aqui como acontece pelo Ministério da Paz Santa. Vou te explicar como. Chega alguém necessitado e fala com o pastor Marco Gregório. O pastor Marco Gregório chega para mim e fala, pastor Paulo,
vai lá nessa pessoa, conversa, levanta, vê, como tudo aconteceu, traz para mim. Eu vou lá. Escuta uma que eu vou te contar. Mas, por que está faltando, não sei o que, não sei o que lá. Pastor Marcos, vai lá. Fui. Cheguei lá na casa da abençoada. A abençoada, meu irmão. Amaziada com o cara. O cara largou a mulher para ficar com ela. Só que o cara vinha, ficava 3 dias com ela, aí voltava, ficava na casa dele 2 dias, voltava, ficava com ela. E o cara só vinha só olhar. Não comprava nada. E ela doente, ficou doente, não pôde mais trabalhar, estava faltando as coisas em casa. Aí eu, minha irmã, vem cá, me conta essa história. Não me conta. Um belo dia, eu vou fazer uma visita a ela. Quem está lá? O cidadão. É assim, né? Tem que acostumar. Acostumar a situação é essa. É porque eu dei uma orientação. Você vai largar esse cara. Não quer nada contigo. Você está em pecado de adultério. Mas ele me ajuda. Não te ajuda nada. Quem está te ajudando é a igreja. Não se tentou. O pastor Marcos falou, você não quer nada com Deus. Porque quem quer fica certinho com Deus. Então, às vezes, tem pessoa que quer ajuda, mas está com a vida toda errada. Aqui o pastor Marcos, ele não é de tocar trombeta. Mas ele já ajudou muitas pessoas. Infelizmente, depois abandonaram, foram embora. Agora, tem necessidade na igreja? Tem. Mas você tem que levantar. E outra. Mas poderia ter um departamento para fazer isso? Exatamente. Eu acho que a igreja deveria ter um departamento social. Só que, como o pastor Marcos ele age assim, direcionando os pastores para fazer o levantamento de cada não, ajudar as pessoas, eu sei que ele ajuda, eu sei de história dele. Ele pagou 3 consultas caríssimas de um amigo meu que nem é nem daqui. A mulher do cara estava com problema, o cara foi atrás dele e ele pagou. É um cara de nome aí, médico de psiquiatra. A esposa do pastor Marcos Luiz, que nem a igreja na época ele tinha, ela surtou. Ele pagou ao Dr. Fábio Damasceno, que é um dos maiores psiquiatras do Rio de Janeiro, consulta na época, eu acho que era R$250 o valor da consulta. Ele pagou todo o tratamento dele. Mas aquela criança que ele viu que estava precisando de um aparelho nas pernas, e ele ajudou. Então, sim. Eu estou falando de igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim, porque eu sou igreja. Claro, eu acho que cada um de nós somos uma igreja. Então, por isso que eu falei, é para nós ajudarmos as pessoas, é porque a gente não é de tocar trombeta. Eu sou assim, eu vou fazer uma visita, como eu já fiz. E quando eu chego na casa da pessoa, eu vejo que ela tem uma necessidade, eu não pego o meu carro e venho aqui pegar dinheiro da igreja. Eu pego a minha carteira e eu tiro do que é meu e semeio na vida da pessoa. Mas também, pastor, se Deus também não te permitiria saber da situação das pessoas se não quisesse que você ajudasse. Assim, e na hora, você sente Deus falar com você. Você sente o teu coração ser impulsionado para aquilo. Outro dia ele falou no público que ele estava passando no sinal, não foi? E Deus mandou ele parar e estacionar o carro. Ele falou, meu Deus, onde eu vou parar? Ele parou dentro do estacionamento e foi lá, ajudou. Acho que foi uma criança, não sei, comprou alguma coisa. O pastor Marcos estava pegando esse jeito. Ele estava falando outro dia que ele parou no sinal, veio um garoto lá para limpar o vidro, ele foi... Não foi essa semana não, foi no outro dia que ele teve que estacionar o carro, porque mandou ir lá ver, parece que tinha um tumulto. Era um casal, acho que era um casal que tinha uma criança que tinha uma necessidade, ele falou do público da semana passada. Foi. Então, pastor, o que eu vou falar aqui agora não é para a glória de Deus. Um dia eu saí daqui da igreja, eu fui num caminho só chorar, Deus falando comigo. Eu saí de uma casa, botei minha irmã para morar na casa, minha irmã é lésbica, eu dei a casa para ela morar e eu pago aluguel. Porque ela ganha menos do que eu.
E ela hoje mora lá na minha casa. E o senhor sabe que eu moro aqui de aluguel. E agora eu estou fazendo a minha casa lá. É aquilo que eu falei. E da onde está aparecendo dinheiro para me fazer a casa, eu estou lá. Está aparecendo, eu estou comprando, estou construindo. Tudo na nossa vida é questão de uma semeadura. Então eu digo assim, pobre na nossa igreja, a gente sempre vai cair. Sempre vai cair. Como muitas pessoas pobres que chegaram aqui, e essa palavra as levantou, impulsionou elas partiram para o próprio negócio. O Fabinho, do pastel, que é diácono lá na rede dos adolescentes, é a maior história disso. O Fabinho chegou aqui, desempregado, duro, ele é mulher. Ele montou a pastelaria dele pegando tábua de obra na rua. Eu vi esse testemunho. Na rua. E hoje, ele saiu do primeiro lugar, onde ele vendia pastel de lá, está no segundo e já não está cabendo de gente. Onde é, pastor? Na descida da Via Light, lá embaixo, no sinal. Depois, ali onde você entra para o Unig, ao invés de entrar à esquerda, você entra à direita. É mais na frente. Você vai desce a Via Light direto. Aí lá onde tem a estação da Light que você entra para ir para o Unig, ao invés de você ir para o Unig, ali na Via Light dele, você dobra para a direita. Segundo sinal para a direita. Segundo sinal à direita. Você vai ver, está linda a pastelaria dele, vendendo, e chegou aqui quebrado. Então assim, eu acho que a oportunidade está para todo mundo. E aquele velho ditado, quem quer fazer encontra um meio. É verdade. Quem não quer arruma uma desculpa. Gente, eu fui criado sem pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 6 meses de nascido. Eu nasci numa favela, fui criado num barraco. Até os 12 anos de idade eu nem sabia o que era banheiro. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia melhorar de vida, que eu ia sair daqui. Eu sou o único de 4 irmãos que concluiu uma faculdade. Eu não parei. Depois de formar na faculdade, eu fui fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, fiz vários cursos de especialização e me aposentei pela Infraero. Então, hoje não dependo do salário da igreja, graças a Deus. Eu tenho a minha aposentadoria. Agora, a igreja me paga e, graças a Deus, o que ela me paga, eu posso abençoar ainda a vida dos membros, aonde eu vou, fazer uma visita, comprar um remédio, fazer uma compra. Porque um dia eu precisei receber compras de alguém. Então eu sei o que é você querer comprar alguma. Olha, muitas pessoas na igreja, às vezes, pastora, queria chegar para minha mulher, pastora, eu queria tanto vir num congresso, mas eu não tenho dinheiro para comprar a camisa. E minha esposa chegar, tem dinheiro aí, bem? Pagar a camisa da irmã, tá bom? Cartão. É que a gente não fala, mas a gente faz. E Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Eu tenho lá no mês passado, meu pai foi tratamento da Lagoinha. 3 dias. Um avião, táxi na porta. É assim. Agora, a gente também não pode deixar de ver uma coisa. O homem, ele é passivo de falhas. Né? Até o pastor Marcos, ele é passivo de falhas. Eu sou passivo de falhas. E o outro, irmão, Jesus agradou a todo mundo? Ele não agradou a todo mundo. Agora, uma coisa eu tenho dito. Cada um vai tratar com quem? Ele vai tratar comigo. Cada um vai tratar com Deus. Então, a Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete o quê? Eu estou vendo um irmão no maior perda e eu estou sentindo prazer. Irmão, Deus fala, ó, tua bênção vai guardar um pouquinho, porque o que tu está fazendo. Então, eu entendo assim, o maior juiz é Deus. Então, para Deus não tem pastor, não tem membro, a gente tem que seguir o que diz a palavra. A gente está fora da palavra, a gente vai se ver com Deus.
nós seremos julgados pela própria... A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pela palavra desse livro. E julgamento não tem pastor, não tem sacerdote, não tem bispo, não tem apóstolo. Todos serão julgados. Amém? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Conversei com o pastor Carlinhos. Eu quero incentivar vocês, eu já participei de uns 3 encontros raízes. Então vocês têm até, o valor é R$300, mas lá, irmão, são acomodações boas, camas excelentes, a comida é de primeira, comida você pode comer, você pode repetir. Então é o seguinte, até o dia 10, você pode dar R$50 para segurar a tua vaga, até o dia 10 de outubro. Você paga R$50. E até o dia, não sei se é 11 de novembro ou 10 de novembro, você tem que fechar o pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito, se você não tiver. E vai ser dia 27, 28 e 29 de novembro esse encontro. Esse encontro é muito bom. Esse encontro raiz são ministrações fortes, pesadas, que um cara leigo não tem condições de suportar. Pegar um novo convertido, bota lá, ele vai sair de lá pirado. E são ministrações que abrem bem. Eu vou estar lá ministrando em nome de Jesus. Então, eu quero convocar você a fazer. Faça um esforço. É dia 10, pague no cartão, dá 50 até o dia 10 para segurar a vaga. E o resto você. Agora é um encontro assim, é um encontro fantástico. Você não vai esquecer dele, não. É ministração forte. Vocês foram? Primeiro ano fui. Foi muito bom, foi Eu quero fechar. Eu ministrei quando vocês foram? Foi, a pastora Esma. Tens que morrer? É bom ir. É bom. Então, ó, você que não fez, é confronto mesmo. E tu sabe, acho que falou que não fizer, parece que não vai se formar. É porque o raiz depende. O raiz é o complemento do seminário. Vamos orar, gente.